só espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Oremos ao Senhor, nosso amado Deus e Pai. É uma grande alegria podermos gozar da graça de congregar mais uma vez. Aprendemos, ó Deus, o quão difícil é e o quão desafiador é vivermos isolados uns dos outros. Faz o nosso coração gemer. Nós gememos durante esse tempo, Senhor, que acreditamos ter sido um tempo, ó Deus, de não somente correção, mas também instrução e disciplina sobre cada um de nós. Aceitamos isso, Senhor, e nos lembramos nesse momento de queridos irmãos que chegaram a adoecer e se recuperaram por sua graça. Ó Deus, como nós agradecemos ao Senhor por isso. Mas nos lembramos também de famílias que perderam seus entes queridos durante esta pandemia. E por elas, ó Deus, levantamos a nossa voz em oração, pedindo que o Senhor não somente console, mas que nos ensine a todos, que nos faça a todos, ó Deus e Pai, sermos despertados para com o fato de que precisamos estar prontos para um encontro com o Senhor no exato momento em que o Senhor nos chamar. Senhor Deus e Pai, agradeço-te em nome de Jesus e peço, fortalece em nosso coração, em nossa mente, em nossa comunidade, ó Deus, a doutrina da vida eterna. A doutrina da vitória eterna, Senhor meu Deus e meu Pai, sobre os laços, ameaças e efetividade da morte. Concede-nos, ó Deus, a consciência de uma fé vivida no Espírito Santo, uma fé vivida para a Tua glória, uma fé vivida para o Teu louvor. Santo Deus, abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs, abençoa o nosso querido Wanderson, ó Deus, que estará nessa manhã nos conduzindo em louvor e adoração ao Seu nome. Que todos nós, ó Deus e Pai,
possamos entoar louvores e engrandecer seu precioso nome para todo sempre e eternamente. Amém e amém. Eu não posso pedir que você abrace o seu irmão, mas podemos dar uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado. Muito obrigado. Dia. Precisei tirar essa máscara aqui, pelo menos por esse instante. Eu não sei, é a primeira vez que vamos passar por isso. Tentar cantar esse desafio, cantar ao Senhor com esse impedimento aí, né, nos atrapalhando. Nós estamos livres, nossa mente está livre. O Espírito de Deus está em nós, entre nós. Você pode glorificar ao Senhor, nós podemos juntos adorá-lo nesta hora. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Diga a Ele. Nos céus e na terra te adoramos, Senhor, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. O Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, para sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Tu és o Senhor de toda a terra. A tua palavra, sim, sustentaremos a tua palavra na terra. O testemunho. Aleluia. Ele é exaltado, para sempre. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, para sempre. Com força. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Vamos glorificá-lo. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são, sim, Senhor.
as tuas obras em nossas vidas, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os ó Rei das nações, quem não temerá, que não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei, te exaltamos, Jesus. Quem não temerá, glorifica, todo joelho se dobrará diante da tua majestade, ó Rei. Quem não te louvará? Só o Senhor é santo. É santo. Em todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram em Cristo. Por isso, vamos exaltar ao Senhor Jesus, ó Rei das nações, com palmas. Quem não temerá, que não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, que não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Somente aquele que não te conhece, Senhor, mas nós que te recebemos, alcançados pelo teu Espírito, te adoramos nesta manhã. Nos reunimos aqui, um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, o mesmo corpo, a tua igreja, Senhor. Te adoramos nesta manhã, exaltamos o teu nome, aleluia, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, é santo. Exaltemos ao Rei dos Reis, Jesus, nosso Senhor, nosso pastor, aquele que pagou a nossa dívida de morte impagável, pelos nossos pecados, pelos pecados que cometemos, que cometeremos hoje, pecados que ainda cometeremos no futuro. Sim, Ele morreu, Ele levou sobre si as nossas dores,
a maior ferida aberta pelo pecado, que é a morte, mas Ele nos livrou da morte eterna. Sim, Ele morreu. E o Senhor o ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está vivo, 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 vivo. Ele vive em nós, pelo Seu Espírito. E Ele voltará. Ele voltará. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, homens, mulheres e crianças, idosos, Deus reunido. Obrigado por Tua presença, Senhor. Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Você pode fechar os teus olhos. Obrigado por Tua vida em nós, Jesus. Nós confiamos nas Tuas promessas. Obrigado por esta nova vida que vivemos pelo Evangelho. Obrigado pela mensagem do Evangelho. Ansioso espero a Tua volta no grande dia em que Tu é por essa verdade que nós vivemos. Maranata, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem. Senhor Jesus, Maranata,
Glórias ao teu nome. Obrigado por tão grande salvação, Senhor. Ajuda-nos a vivermos nesses últimos dias de forma a honrar o teu nome. Uma igreja que vive o Evangelho. Aleluia. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Recebe, ó Pai, nosso ajuntamento aqui. Nós estamos reunidos em Teu nome. De alguma maneira também ligados com aqueles que em casa estão, que fazem parte deste corpo local. Nós somos Teus. Nos dobramos ante a Tua vontade. Queremos viver, ó Deus, como servos do Senhor, servos Teus. Que brilhe a Tua luz, que salguemos este mundo para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor, pelo banquete que é a Tua presença, pelo Teu Espírito Santo. Glorificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Os irmãos podem acenar uns para os outros, né? Dá um aceno aí, pelo menos um aceno. Você pode fazer um aceno assim, ó. Os irmãos estão aí atrás, os irmãos mais próximos. Graças a Deus. Gente querida, 4 meses e meio se passaram. Enfrentamos coisas diferentes, novas para nós. Para todos nós é difícil, e especialmente para genuínos discípulos de Jesus, é muito difícil viver todo o cristianismo na sua exuberância, de forma individual. O cristianismo é uma fé pessoal, mas não é individual. Pessoal porque diz respeito à pessoa do ponto de vista holístico, do ponto de vista global, total. O homem é um ser biopsico-espiritual. O homem não é só um monte de carne e músculos e sangue e células vivas operando. O homem tem o seu lado psicológico. Muita gente adoeceu psicologicamente nesses 4 meses e meio. E o homem é um ser espiritual, e essa espiritualidade, segundo a Bíblia, ela é vivida no corpo. No corpo. E o corpo, como lemos na leitura inicial, não é um só membro. O corpo é um conjunto de pessoas, cada um com seus dons, funções e papel operacional dentro do plano divino. Por isso, mesmo correndo, obviamente, um certo risco, mas nós todos estamos aqui nesse lugar para dar continuidade ao exercício da nossa fé. Um cristão solitário atravessando o deserto do Saara, ele é só um cristão solitário. Mas se ele estiver acompanhado de um outro cristão, eles já são igreja. Porque a igreja é definida na Bíblia na pluralidade, nunca na individualidade ou na singularidade, sempre na individualidade. Conforme prometemos aos irmãos, nós o fizemos. Esperamos que essa
pandemia alcançasse níveis pelo menos toleráveis de convívio, para podermos voltar sempre 30 dias após a maior parte das igrejas, para aprender com elas e para entender melhor toda a questão que nos envolveu durante esse período. Eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi que não consigo viver sem a companhia dos santos. Se para você foi fácil, ou se para você você gostou tanto do distanciamento, é bom pensar duas vezes consigo mesmo. Eu não gostei do distanciamento, me fez chorar, me fez muitas vezes ir aos pés de Cristo e pedir sua graça e sua misericórdia, e que todo esse flagelo passasse rapidamente sobre nós, para que nós pudéssemos, pelo menos, retornar a uma relação mínima. E essa talvez seja a condição que nós estamos agora, um nível mínimo de tolerância. Que se nós, todos, vivermos um pouco mais disciplinadamente todos esses protocolos de segurança, nós muito provavelmente chegaremos até o fim desta pandemia sem ter que suspender os nossos cultos. Mas, se talvez nós avançarmos o sinal e displicentemente deixarmos de lado uma disciplina que para muitos não tem valor, porque se você andar pela rua, você vai encontrar muita gente sem esse objeto, sem essa máscara, que, embora não se tenha comprovação de que ela seja tão útil assim, mas sabemos que ela faz um papel de proteger o outro, talvez mais o outro do que a nós mesmos. E nessa questão, a nossa fé é afetada no coração, porque a Bíblia diz que devemos amar o próximo com o mesmo amor que levou Cristo ao Calvário, com esse amor doador, com esse amor onde nós não somos a pessoa principal, mas o outro é a pessoa principal. Eu aprendi que a morte é muito mais certa do que talvez nós imaginemos, e que a vida é muito mais frágil do que nós um dia pensamos que fosse. Dessa maneira, vimos jovens morrer, adultos morrer, idosos morrer. Aprendemos a enxergar comorbidades, que são doenças silenciosas, como sendo doenças e que precisam ser cuidadas. Aprendemos que olhar para a saúde talvez seja uma das mordomias cristãs que nós menos prestemos atenção. Nós conseguimos ser mordomos das nossas finanças, conseguimos ser mordomos das nossas relações, mas especialmente homens, cidadãos do sexo masculino, lidam com a saúde de modo muito displicente, dada a sensação de força e coragem que toma o coração dos machos dessa espécie, da espécie humana. Assim sendo, meus irmãos, eu venho até a presença de vocês nesta manhã, não o mesmo homem que vocês viram em março, mas um homem diferente. Um homem que foi forçado a pensar em muitas áreas da vida e, como pastor, a advertir o meu povo de que eles precisam ser fiéis a Deus mais do que fiéis ao culto religioso, mais do que serem fiéis às liturgias públicas, mas fiéis a Deus. Aprendi que as lives e as plataformas digitais, elas são interessantes por um tempo, mas elas não são suficientes para que nós possamos chamá-las de que podemos ter um culto através
das lives. Não, as lives não nos dá em nenhum momento o status de que estamos cultuando a Deus como igreja. As lives são transmissões de conteúdo e como uma plataforma de transmissão de conteúdo, nós nos alimentamos nesses 4 meses e meio recebendo conteúdo e, aliás, recebendo de modo maciço conteúdo. Uma grande parte dessa pandemia nós estivemos transmitindo e pregando a palavra de Deus diariamente. Nos domingos, de manhã e de noite. Nas quartas, de oração. Conservamos ainda a segunda-feira como sendo uma alternativa de aprendizado teológico, estudando os salmos de romagem. E já vamos nesta segunda-feira, amanhã, para o Salmo 130. Então, tivemos um período diferente do que nós normalmente temos. Isto é culto. Estamos todos focados no que está acontecendo aqui, todos com sua Bíblia na mão, todos olhando para os seus irmãos, vendo toda uma expressão de corpo presente, não uma expressão virtual de igreja. Não, igreja virtualmente, ela simplesmente não existe dentro dos padrões bíblicos. Nós inventamos rótulos, inventamos títulos e até nos alegramos por um tempo com isto. As pessoas em casa sempre me davam a sensação de que elas estavam pegando alguma coisa na cozinha, que as irmãs estavam lavando louça enquanto o celular estava assim do lado. E isso me incomodava muito, porque conhecendo as Escrituras, a gente entende que essa não é a postura adequada para se adorar a Deus, para se louvar a Deus, para se bendizer ao Senhor. Eu tentava cantar e manter todo um ritmo de culto quando aparecia o Wanderson lá no vídeo, tocando violão, cantando, entoando louvores, mas eu confesso que hoje aqui foi diferente, bem diferente. Aliás, não foi só diferente, foi muito diferente. Dentro desse cenário, me ocorreu muitas vezes ideias pessoais sobre como pregar nesse primeiro culto. O que eu vou falar num primeiro culto, depois que a gente passa por um momento tão difícil como esse? Talvez seria pregar para um batalhão que lutava na guerra e que agora estava retornando à sua casa. O que falar para essa tropa cansada? Alguns feridos, outros que perderam amigos no meio do caminho, porque no meio do caminho algumas pessoas que frequentavam a igreja, estavam firmes, ou pelo menos, digamos que imaginariamente firmes, constatamos que não estavam. E nós endossamos a pesquisa do Instituto Barna nos Estados Unidos, que descobriu na outra América que 1 a cada 3 cristãos que congregavam em suas igrejas pararam de ouvir as lives, pararam de interagir com sua congregação. Alguns irmãos, inclusive, mantinham uma postura que nos deixava ainda mais preocupados, é que nem o rosto deles, eles não acionavam a câmera do seu celular. Então a gente estava fazendo a live e não tinha ao certo a certeza de que eles estavam lá. Me dava a sensação de que eles puseram uma pequena mensagem introdutória e só voltaram no fim para deixar um aviso, para afinal deixar a gente mais ou menos confortável, dizendo que eles passaram por ali. Mas pensando ardentemente no meu coração sobre o que falar, eu resolvi encarar esse momento como um recomeço. Eu quero falar de recomeçar na fé. E qual seria o tema, qual seria o assunto para um recomeço na fé? O mesmo assunto que Jesus usou quando começou a fé. Jesus nunca teve a menor intenção de fundar uma religião.
A ideia era juntar pessoas no entorno do propósito de serem parecidas com ele. A ideia era formar pessoas de modo que estas pessoas pensassem como ele, falassem como ele, sentissem como ele. E desde há mais ou menos uns 30 dias atrás eu venho alimentando esse assunto dentro do meu coração sobre essa formação discipular que é um grande desejo e que vem sendo vamos dizer, que o tom do nosso ministério aqui em Caxias há 25 anos, e especialmente nesse ano em que faremos 25 anos de vida, como igreja, como comunidade, como gente ligada a outra gente. E todo o meu pensamento se voltava para a questão do discipulado, de ser um discípulo muito além do que ser um seguidor. Jesus teve estes dois grupos compartilhando com ele do seu ministério nos 3 anos de ministério que ele passou aqui na Terra. Ele tinha um grupo de seguidores, pessoas que foram despertadas pela curiosidade para estarem ao lado de Jesus, porque, de fato, os milagres eram impactantes. Cegos vendo, paralíticos andando, notícias de que ele andou sobre as águas entre as pessoas, sob o testemunho do apóstolo Pedro, leprosos sendo purificados, gente doente com doença contagiosa sendo afetada pelo ministério de Jesus. Vemos os apóstolos operando no meio dessa circunstância contagiosa. Quantos leprosos não foram curados, não foram tocados, não foram abraçados, amados por Jesus? E com isso, eu não quero fazer os irmãos me entenderem mal, eu só quero dizer para vocês que Jesus não fugiu de pessoas contagiadas. Ele operou nelas, agiu nelas. Ele amou essas pessoas, ele abraçou essas pessoas, ele acolheu essas pessoas no centro do seu ministério pessoal. E quando ele vai dar as suas últimas palavras, ele diz o seguinte, diz em Mateus capítulo 28, você não precisa abrir agora, porque eu ainda estou fazendo uma introdução ao tema, mas Mateus 28, Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ele poderia propor qualquer outro gênero de operação dentro do reino de Deus, porque ele possuía toda a autoridade. Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, Jesus estava dando a essa gente um mandato magisterial, um mandato de ensinar as pessoas como serem exatamente como Ele, como pensarem exatamente como Ele, como falarem e como comportarem-se exatamente como Ele. Então eu trago para esse primeiro culto o mesmo desafio que Jesus fez a todas as pessoas que andavam com Ele durante os 3 anos de ministério, é que se levantem para serem modelos de Cristo. Gente parecida com Jesus, no pensar, no falar e no agir. Quando eu leio essa declaração da grande comissão narrada por Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, eu entendo que todos nós estamos sob esse mandato divino, e esse mandato é magisterial. As pessoas precisam aprender conosco como é que se relaciona com Jesus. E se nossa vida
não expressar esse ensino público através das palavras, dos sentimentos, dos atos públicos, então, meus queridos irmãos, talvez nós sejamos mais um seguidor do que um discípulo. Mais pessoas, talvez atraídas pela grandeza que Jesus representa, especialmente no contexto dessa sociedade judaico-cristã, dessa sociedade ocidental. Portanto, todo crente, eu e você, estamos permanentemente sob a maior de todas as ênfases do exercício da fé cristã. Nós fomos salvos para aprender e, concomitantemente, fomos salvos para ensinar as pessoas, repito, a pensarem, amarem e atuarem como Cristo, segundo o seu Evangelho. A qualidade da nossa fé dá origem ao destino, do início ao fim, do alfa ao ômega da nossa experiência e da nossa trajetória cristã. Ela só pode ser medida levando em consideração a nossa disposição para aprendermos e para ensinarmos o que aprendemos acerca de Jesus. É óbvio que Jesus não tinha a ideia de formar um grupo enorme de teólogos. Jesus não tinha a menor ideia de formar um grupo enorme de professores, mas de genuínos representantes dele na terra. Genuínos representantes dele no planeta Terra. Portanto, a partir disso, a única maneira de se tornar um verdadeiro cristão, embora a palavra cristão só apareça 3 vezes no Novo Testamento. A palavra discípulo se repete dezenas de vezes, mas a palavra cristão, que é a palavra que nós nos designamos, essa palavra só aparece 3 vezes em todo o Novo Testamento. A única maneira de ser, portanto, falando a linguagem mais compreensível dentro dessa cultura, a única maneira de se tornar um verdadeiro cristão é aprendendo a viver e a operar, segundo Jesus, tornando-se a cada dia uma pessoa mais assemelhada a Ele. Nós chamamos este processo de discipulado, que, muito embora não seja um termo bíblico, contudo é um tema bíblico. E, aliás, o tema bíblico, poderíamos dizer. Então, trata-se de grande motivação que havia no coração de Jesus por trás de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus ensinou, a formação de gente parecida com ele. Essa foi a principal atividade de Jesus. Ele fazia isso ensinando com a voz, que talvez alguns de nós não tenham esse dom da maestria, ou esse dom do ensino, mas temos o dom da vida. O dom de exemplificar, de encarnar na nossa própria vida o que nós lemos e aprendemos sobre a pessoa, sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e quais foram as teses que esse Jesus defendeu acerca do reino de Deus na terra. Porque eu não sei os irmãos, mas o reino dos homens não é digno de investimento nem de confiança. E nós fomos tirados deste mundo. Nós não somos deste mundo. Esse mundo não pode ocupar nossa agenda, nossa mente, nossos esforços, nossas energias, porque a Bíblia diz, e o próprio Jesus disse, que nós não somos daqui, que Ele próprio não era daqui, porque se o fosse, certamente os maiorais
se levantariam para a sua defesa. Mas o reino dos homens é um reino confuso, de diferentes narrativas. A maior parte destas narrativas conflitantes, e eu não quero me parecer mais um cidadão do mundo. Todo o meu desejo é viver e vencer o mundo. Todo o meu desejo é viver para além do mundo. Todo o meu esforço é se eu consigo ser um cristão onde você, olhando para mim, veja mais Jesus do que o Weber. Veja mais Jesus nas teses que eu defendo do que o cidadão que tem um CPF e uma carteira de identidade. Somos 45 milhões de brasileiros sem sabor, que é o mundo evangélico. 45 milhões de brasileiros que não faz a diferença. E onde está essa doença, pastor? Essa doença está no discipulado. É que nós achamos que a fé em Cristo é uma fé utilitária, uma fé onde nós nos beneficiamos de alguma maneira por crer em Jesus. Quem sabe Ele vai abençoar a minha vida de alguma forma, quando na realidade o Evangelho, meus queridos irmãos, é um convívio permanente com o poder transformador de Deus. Permanente. Mas eu gostaria de pontuar com vocês, porque essa mensagem vai começar agora de manhã e vocês vão ouvir a conclusão na live, logo mais à noite. Eu não preparei uma mensagem com início e fim para um único culto. Como os irmãos sabem, eu não falo pouco. Eu gostaria de trabalhar com vocês a diferença entre ser um discípulo e ser um seguidor. Nós temos um claro exemplo de uma pessoa altamente capaz, culta e inteligente na Bíblia, que nós não temos registro se ele se transformou num discípulo de Jesus. Seu nome, Nicodemos. Veio ter com Jesus de madrugada, conversou com Jesus, Jesus falou sobre o novo nascimento, sobre nascer de novo. Foi uma reunião incomparável, não existe outra passagem bíblica que nós possamos comparar, tão somente no sentido da mensagem, quanto também dos interlocutores. Não há um outro registro bíblico que Jesus tenha trabalhado com Nicodemos. Ele estava muito curioso, ele chegou para Jesus de madrugada, o procurou extremamente curioso. Diga-me, Senhor, o que acontece? Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Portanto, a régua de Nicodemos é uma régua toda errada, porque nós temos visto ao longo do estudo do Apocalipse que uma das atividades do anticristo será comparecer com sinais diante dos olhos do mundo inteiro. Ninguém faz os sinais, e aliás, vamos ser sinceros e honestos, todos nós, em alguma medida, ficamos bastante impressionados com os milagres. Mas você vai ver no decorrer da história bíblica que essa curiosidade e essa postura é uma postura de um seguidor, não de um discípulo. Tanto que nós não vemos Nicodemos voltar a viver uma vida mais próxima de Jesus, nem mesmo a frequentar os sermões ou os estudos bíblicos que Jesus fazia no templo todos os dias. Os evangelhos são cheios de cenas semelhantes a esta, onde nós sempre enxergamos estes dois grupos distintos e separados, que é o grupo dos discípulos
e o grupo maior dos seguidores. A curiosidade movia o coração da maioria. Nós encontramos registros bíblicos de multidões, de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, curiosos por ver os milagres. E os seus sermões, a sua vida, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, seus milagres e pregações eram cheios também de uma sabedoria ímpar. E isso atraía, chegou a atrair gregos para vir ouvir Jesus. Portanto, nós estamos falando de um homem sábio e de um homem altamente poderoso que apareceu a Israel, manifestou-se a Israel. Então havia curiosidade em todos os sentidos. Como a rainha de Sabá, que foi até Salomão para constatar, para ver a sabedoria dele em exercício e a riqueza dele, havia uma série de pessoas que, por força da, entre aspas, filosofia de Cristo, seguiam com o fim de aprender um pouco mais. Portanto, há pessoas, seguidores que são movidos pelo milagre, seguidores que são movidos pelo conhecimento, pela sabedoria. Há de tudo no mundo evangélico. Mas o que se percebe é que há uma característica e há assuntos muito claros que envolvem a vida dos seguidores e que envolve a vida dos discípulos. Então, só para que você tenha mais ou menos uma ideia clara do que eu estou falando e que essa ideia esteja substancialmente apoiada nas Escrituras, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo num episódio bastante interessante para a nossa análise nos Evangelhos. Evangelho de São João, capítulo 6. Evangelho de São João, capítulo 6. Capítulo 6. Esse é um capítulo glorioso. Depois você pode ler toda a perícope que vai dos versos 22 até os 71, quando Jesus diz ser o pão da vida, e que no decorrer dessa mensagem, dessa palavra, ele chega a um momento, que é aquele momento ápice do sermão, onde ele disse o seguinte: se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, vocês não têm parte comigo. Portanto, o sermão de Jesus, ele tinha assim uma radicalidade que naquela época as pessoas que o ouviam não aceitaram muito bem. Eles não aceitaram muito bem essa radicalidade. Bem, a gente está aqui, nós estamos vendo os milagres acontecerem e está tudo bem. Nós estamos ouvindo uma sabedoria que não pode ser qualificada senão como celestial. E nós estamos ouvindo tudo isso e tudo vai muito bem. Mas comer a carne, beber o sangue, eles interpretaram que Jesus estivesse alimentando a hipótese de que canibalismo é algo viável. E que daquela fé, naquela conjuntura, naquele grupo de pessoas formados por Jesus, que eles precisavam comer um pedacinho do seu dedo, ou quem sabe aí uma unha do pé. Ele diz: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. E o comentário público foi duro a esse discurso. O comentário público, porque não tem assim, você acaba de pregar, a igreja ouve o sermão, alguns reagem da seguinte forma: olha que sermão, como encheu o meu coração, como abençoou minha vida, que sermão. Enquanto outros dizem: eu não gostei quando ele falou sobre isso, ou quando ele falou sobre aquilo, nada mudou. O comportamento humano sempre foi
esse tipo de comportamento e vai ser até a volta de Jesus. Então, aqui no verso, digamos, no verso 60 em diante, nós vamos encontrar essa narrativa, que é a narrativa já pós-sermão. Já vamos direto ao comentário. E no comentário do sermão você já vai encontrar quem eram os seguidores, ou quais eram os seguidores e quais eram os discípulos. Muitos dos seus discípulos, e aqui lê-se os dois grupos juntos, nessa abordagem coletiva da multidão que seguia Jesus, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, como é que a Bíblia diz que, como é que a Bíblia faz a leitura desse comentário? Como uma murmuração. Eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Você acha que eu estou sendo duro demais, severo demais, radical em extremo? São expressões sinônimas. Isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? É que vocês vão conviver com as suas consciências quando, de repente, o Filho do Homem for retirado da vossa presença num ato de ascensão. Isso bem debaixo dos seus bigodes. Como vocês reagirão? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. O que nós fazemos com a carne? Descartamos a carne. Quando alguém morre, um amigo nosso, um parente nosso, nós descartamos. Pomos debaixo da terra e vida que segue, até chegar a nossa vez. Então a carne é sempre descartada. E nas palavras de Jesus, a carne, o quê? Para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica. Por isso as minhas palavras, as palavras que vocês estão interpretando como um escândalo, eu as tenho dito e são Espírito e vida. Contudo, há o quê? Pode ler o que diz o texto para mim? Contudo, há... Esse é o valor da reunião presencial. Há o quê? O que diz aí no verso 64? Há descrentes entre vós. Quem eram os descrentes? Os seguidores. Os que estavam ali, gostavam de Jesus, achavam muito legal fazer parte de um movimento novo em Israel, mas eram descrentes. Quando eles foram confrontados com a radicalidade do discipulado, eles disseram: não quero isso. Mas a Bíblia, ao invés de chamá-los como intolerantes, a Bíblia os chama de descrentes. Eles eram descrentes, diz o texto. Há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. É uma coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção. Ninguém está encoberto aos olhos de Deus. Suas intenções, seu coração, sua vida, tudo está descoberto aos olhos do Senhor. Tudo. Nossa descrença, nosso descrédito está também expresso diante de Deus. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Portanto, o discipulado, a conversão, esse compartilhamento do reino e da missão de Jesus é um mandato do Pai. É o Pai quem nos traz a conversão. É um movimento celestial. Por quê? Porque o seguidor não suporta.
Ele não suporta as máximas do Evangelho, ele não suporta essa vida diferente. E ela é diferente do mundo em que vivemos, ela é diferente dos endossos que o mundo faz, ela é diferente, só o Pai trazendo, para que essa pessoa realmente consiga viver esse discipulado plenamente. Versículo 66. À vista disso, muitos o abandonaram e já não andavam com ele. O abandonaram e já não andavam com ele. Por quê? Porque Jesus deixou de atender às suas expectativas. A fé cristã é uma fé de Jesus, não sua, não minha. O Evangelho é o Evangelho de Jesus, não seu, não meu, mas de Jesus. Então, o que de uma forma bem clara ficou para mim revelado nessa pandemia é que, assim como Jesus, a igreja é composta de muitos seguidores e poucos discípulos. Muitos seguidores, poucos discípulos. Então perguntou Jesus aos 12, veja bem, todo mundo foi embora, ele ficou reduzido aos 12 discípulos, aqueles a quem ele chamou. Não foram pessoas que no meio do caminho resolveram se juntar ao grupo movido pela curiosidade do milagre ou movido pela sabedoria das mensagens de Jesus. Não, ficou aqueles que ele voluntário e pessoalmente chamou. Chamou Mateus na coletoria, chamou Pedro e André e os outros irmãos Boanerges lá no Mar da Galileia, ele fez chamados pessoais com os 12, e foram esses 12 que ficaram, 12 que ele escolheu depois de uma noite inteira de oração. Os irmãos devem se lembrar de como ele separou os apóstolos, depois de uma noite inteira de oração. Então perguntou Jesus a estes mesmos 12, quereis também vós outros retirar-vos? Quereis? Respondeu-lhe Simão Pedro. E essa resposta de Pedro merece uma análise cuidadosa, e eu vou pedir para você prestar muita atenção nas palavras do apóstolo Pedro. Ele disse: Senhor, para quem iremos? É que se você vê em Jesus o seu Senhor, realmente, quem pode fazer o papel de Senhor? O que nós encontraremos ao longo do futuro revelado das Escrituras é que um homem tentará ocupar esse lugar e quererá ser tratado e respeitado como o Senhor de toda a terra, que é o anticristo. Mas ele disse: Senhor, para quem iremos? E agora eu quero que você preste atenção em que ele põe sua ênfase. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. A ênfase não foi no milagre. Ele disse: olha, quem faz milagre como o Senhor, eu vou para onde? Eu já vim lá da Igreja Universal, estou aqui na Igreja Mundial. Foi isso que ele disse: para quem iremos? Porque tu tens os milagres mais curiosos e mais dramáticos, mais impactantes. Não foi isso. Pedro disse: tu tens as palavras. E é aqui que passa a linha divisória entre um seguidor e um discípulo. É que um seguidor está atento aos milagres e aos sinais, e um discípulo está com os ouvidos abertos à palavra. Palavra. Tem mais, ele não termina aqui. Tu tens as palavras da vida eterna, e nós, discípulos, nós temos crido e conhecido. Os discípulos
creem por conhecer. Então você hoje tem também igrejas especializadas para seguidores e você tem igrejas especializadas no discipulado. O que nós propomos aos irmãos foi sempre ser uma igreja discipular. Uma igreja que não perdesse a oportunidade de ensinar pelo exemplo, pelo modelo e pela palavra. Nesse texto, nós estamos vendo os seguidores abandonando Jesus porque não gostaram do sermão. Gente, o bom pastor não pregou o que as pessoas gostariam de ouvir. Ele pregou o que eles precisavam ouvir. E o que eles precisavam? Eles precisavam definir, afinal, estou ou não estou identificado com Jesus? Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Nós temos crido e conhecido. Mas como é que Pedro, em tão pouco tempo, conheceu tão bem as identidades divinas de Jesus? Porque o Espírito lhe o revelou. Não foi isso que Jesus disse acerca dele, quando ele pergunta o que o povo diz que eu sou? E ele então diz, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Isaías, ou ainda outro grande profeta. E aí volta Jesus e pergunta a eles, mas vós quem dizeis que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala com clareza aberta que ele era um bem-aventurado, porque não foi sangue nem carne quem o havia revelado, mas o Pai que estava no céu. Ser um discípulo é ter essa experiência de revelação, onde você entende quem é Jesus e vive como um discípulo. Nós jamais replicaremos a imagem perfeita de Jesus, porque nós ainda estamos limitados pela nossa natureza humana decaída. Mas é nossa missão descobrir como Jesus agiria, reagiria, se colocaria em momentos em que nós não sabemos o que fazer. Aquela famosa novela, em seus passos, o que faria Jesus, essa pergunta precisa ser continuamente feita. Em muitos momentos em que eu sinto a minha natureza humana querendo se pronunciar, eu pergunto, o que Jesus faria nesse momento? Senhor, dá-me graça, me deixe entender o que o Senhor faria. O fato é que discípulos estão envolvidos com fé e conhecimento. Seguidores querem apenas ver milagres. E olha que Jesus está entre nós e todo o milagre será acreditado a Ele e a ninguém mais nesse lugar. Nós cremos que Jesus faz milagres. Nós cremos que Ele está entre nós, como esteve ontem, como está hoje e estará para sempre. Mas acreditamos que há um apelo bíblico, há um mandato magisterial na Bíblia dado a todo crente. E esse mandato é para que nos transformemos em verdadeiros discípulos. E quem se transformará em verdadeiro discípulo? Aqueles a quem o Pai trouxer a Jesus. Você está querendo um divertimento religioso, alguma coisa nesse cenário? Nós estamos retornando sob as mesmas ênfases que paramos. Nós não queremos ser uma casa de espetáculo religioso, divertida, onde você salta para frente, salta para trás, mão para frente, mão para trás. Nossa missão aqui é formar discípulos. Gente que se pareça com Jesus e que se comporte assim. Mas uma das coisas que mais
espanta pessoas para abraçarem o discipulado está em Marcos 8, versos 34 ao 38. Eu gostaria de fazer a leitura com vocês e parar aqui. Marcos, capítulo 8, 34 a 38, é a partir daqui que eu vou continuar essa noite. Marcos, capítulo 8, versos 34 ao 38. E aqui nesse texto você vai ter e vai poder ler com mais clareza e ver essa diferença entre seguidor e discípulo. Diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, viram a diferença? Esse conectivozinho aí, havia dois grupos, o grupo dos seguidores e o grupo dos discípulos. A grande multidão eram seguidores, porque não é difícil você acompanhar o rito cristão, não é difícil, é simples de se dominar, especialmente o rito reformado de culto, é ler a palavra, cantar a palavra, orar a palavra e expor a palavra. Tem dificuldade? Não há dificuldade para isso. E naquele tempo também não havia grande multidão e os discípulos. E aí Jesus levanta o machado e diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Uma das coisas que nós mais precisamos aprender a fazer é dizer não a si mesmo. Sabe por quê? Esse é o maior antídoto contra a tentação de ser um pequeno Deus. É dizendo não. É você entendendo que você quer algo, mas você entender que não deve ter algo. Deve dizer não. Dizer não para as coisas que Jesus diria não também. Então, eu adoraria sair numa escola de samba. Meus amigos vão. Tem até uma igreja coordenando um grupo de sambistas evangélicos. Junta os pagodeiros gospel de toda a cidade e vamos sair para a avenida, vamos lá, balançar o esqueleto. Tudo em nome da alegria e da felicidade, obedecendo ao mais primoroso artigo da teologia coaching. Vamos lá, vamos embora, vamos fazer. Mas Jesus disse que se alguém quer vir após ele, vai ter que dizer não, porque vai ser confrontado toda hora entre os padrões do reino e os padrões do mundo. Toda hora. Então vai ter que dizer não. Não. Vai ter que dizer não na família, vai ter que dizer não no trabalho, vai ter que dizer não na vida. Negue-se a si mesmo. E não é dizer não para os outros. É ter a habilidade de dizer não para si. De olhar para si e entender. Não. Não. Negue-se a si mesmo. Segundo lugar, tome a sua cruz. Jesus estava pregando para quem entendia que o madeiro, a cruz, era uma maldição, porque era assim que rezava na lei. Maldito todo que for pendurado em madeiro. E Jesus manda eles pegarem o seu madeiro pessoal, seu madeiro particular. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu vou lhe dar mais pormenorizadamente acerca disso hoje à noite. Quem quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á. Perdê-la-á. Continuando, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O mundo não é digno do seu sacrifício. Não se sacrifique pelas teses ou ideologias deste mundo. Vimos, jovens? O mundo não é digno do seu sacrifício. Jesus disse que nós devemos abraçar uma vida autossacrificial seguindo-o, não seguindo o seu professor de história, não seguindo o seu professor de sociologia, não seguindo o seu professor de psicologia, que exalta algumas figuras ímpares aí da sabedoria humana, nesse panteão de quase semideuses humanos. Não, eles não são dignos. E aí ele vai concluir, qual é o proveito de você ganhar o respeito do mundo? Que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Com essas palavras, Jesus pontua o que é ser um discípulo. É aquele que está pronto para fazer uma autonegação, tomar um instrumento da sua morte e da maldição pública, porque para os judeus, maldito é o pendurado em madeiro, assumir essa condição de maldito. Eu sou um crente no Senhor Jesus, mas como é que você pode ser um crente? Você é uma pessoa que tem um certo nível de entendimento, de conhecimento, e você é um crente no Senhor Jesus? Sim, eu sou. E não se envergonhar dele diante dos seus amigos na faculdade. Não se envergonhar dele diante da sua turma ideológica que quer chamar a igreja e os cristãos como os grandes inimigos e provocadores desta pandemia, se eles abrirem a porta da igreja para cultuar. Precisa haver pelo menos um olhar desconfiado com este mundo no coração dos discípulos. Assim, eu ponho aqui um ponto parágrafo e recomeço nessa noite. Vamos ficar de pé, irmãos. Assim. Sim. Desculpe-me, eu já estou querendo mandar vocês embora, mas esqueci que agora o culto é público, a gente faz recolhimento de ofertas. Você que veio preparar, senta mais um pouquinho, 5 minutos a gente faz o recolhimento. Ontem nós achamos que fazendo assim iríamos evitar aglomerações na hora da saída, todo mundo saindo junto, tá bom? Deus abençoe. Pai, recebemos os dízimos, as ofertas do seu povo e pedimos que o Senhor abençoe seus servos, abençoe a igreja, que nesse ato de serviço fiel, de sustentação da sua causa e da sua obra no mundo, ó Deus, que nós sejamos agentes da sua graça, agentes do discipulado, agentes da missão,
Pedimos que o Senhor abençoe-nos na medida que o Senhor promete em sua palavra o fazer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto eles estão tirando as ofertas, apenas um aviso, aliás, 2 avisos. Primeiro aviso é que hoje à noite a gente vai estar aqui para quem está inscrito. Então, os irmãos, por favor, ouçam a conclusão na live que será transmitida. Hoje nós temos a ajuda do irmão Igor, dando-nos este suporte na questão da mídia visual. A gente agradece a ele de todo o coração. O irmão Igor é membro da Igreja Nova Vida aqui da Itatiaia, não é isso, Igor? Isso. Então, está conosco, caridosamente, generosamente, a Igreja Nova Vida da Itatiaia nos cedeu essa mão de obra tão especial e específica para a gente. Nós somos gratos, agradeço ao Bispo Miguel, a todo o corpo de pastores, por nós, Igor. Queremos falar também sobre a inscrição para os próximos cultos. Nós vamos fazer chegar, através do grupo, o link de um formulário na internet. É só clicar no link, não morde, não tem dificuldade. Se você encontrar dificuldade, acredito que a irmã Cristina pode socorrer sem nenhum problema, mas clicou no link, abre o formulário, preencha o formulário com o seu nome, e optando por qual culto você deseja estar na semana que vem. É simples e vamos dizer que alivia, não é, o trabalho que a irmã Cristina também tão generosamente tem doado à congregação. Tá bom, amados? Aí agora, na hora da saída, o que a gente pede? Não vai abrir o portão, por favor, pode abrir o portão, já pode abrir, entendeu? O que a gente vai pedir? Que os irmãos saiam, fileira após fileira, não se aglomerem na saída. Eu sei que está todo mundo com saudade, mas não se aglomere, especialmente aqui na saída do culto. Nada de beijinho, nada de abraço, nada de aperto de mão, mas muitos acenos, beijinhos virtuais assim jogados. Eu vou mandar, que eu não sou muito beijoqueiro, então eu vou mandar um só para toda a igreja, e você agarra aí, tá bom? Tá bom, irmãos? Ó, para vocês, Deus abençoe, vá em paz. Lá de trás, saindo a última fileira e depois as fileiras seguintes, por favor. Isso. Assim, isso. Amor, Senhor.